galera, beleza? Vamos agora falar um pouquinho sobre a dinâmica das placas tectônicas. Você deve lembrar daquela aula que falamos sobre a estrutura interna da Terra. Lembra? Lembra não, vai lembrar agora, bem rapidinho, ó. Nós temos a Terra, né? A gente abre aqui a Terra, pá, 3D, ó aí, 3D, beleza? Aí eu tenho quem na parte mais superior, pessoal, mais superficial, vamos ter a crosta, que se divide em crosta continental e crosta oceânica. Aí vamos ter embaixo da crosta o que nós vamos chamar de manto, subdividido em manto externo e manto interno, beleza? E lá no centro vamos ter quem, professor? O núcleo. Professor, só uma pequena correção. Qual é, professor? Pequena correção? É manto superior e inferior, núcleo externo e interno, beleza? Ok. Crosta continental oceânica, manto superior e inferior, núcleo externo e interno. Porém, devido à grande pressão, né? Nós sabemos que ao longo do tempo geológico, a Terra era uma grande bola de fogo e que foi se resfriando das bordas para o centro. E esse resfriamento em suas bordas vai criar a parte rochosa chamada crosta, que compõe a nossa querida e famosa litosfera, a camada rochosa da Terra. E uma vez essa crosta endurecida, enrijecida, com toda a sua estrutura rochosa que conhecemos atualmente, sob muita pressão e calor que vem lá do interior da Terra, e isso vai fazer com que essa crosta se fragmente devido a muita pressão, né, muita força, e isso vai fazer com que a fragmentação da crosta vai criar o que chamamos de placas tectônicas. As placas tectônicas são o que, pessoal? Como é que eu posso definir placas tectônicas? Placas tectônicas são a fragmentação da crosta terrestre que flutuam sobre o manto, a parte do manto superior em contato com a crosta chamada astenosfera, conforme você pode acompanhar aí no seu material. Então essas placas tectônicas vão surgir e vão o quê? Sambar e vão dançar sobre o manto. Por que, professor? Já que elas são tão pesadas? Aliás, por que elas não afundam, professor? Já que elas são tão pesadas, não afundam lá no manto? Devido à diferença de densidade, que o manto vai ter uma densidade maior que as placas tectônicas, daí o não afundamento. Mas, professor, beleza, elas não afundam, mas por que elas se movimentam? Graças à grande quantidade de energia, de calor e essa troca que vai rolar lá no manto superior, que vamos chamar de correntes de convecção. Como assim, professor? Se eu pegar aqui, ó, essa estrutura, uma placa, outra placa, aí aqui embaixo, né, uma placa, outra placa, aqui embaixo vamos ter o manto superior, a astenosfera. Aí aqui, galera, nós vamos ter as correntes de convecção. Como assim? Você concorda comigo que, vou passar aqui uma linha imaginária, essa parte superior, ela é menos quente que a parte inferior. Então, pela diferença de temperatura aqui, a parte que está aqui embaixo mais quente tende a subir. Quando ela subir, ela vai se resfriar. Quando ela se resfriar, ela tende a descer. Ok? Ok. Quando ela desce, ela esquenta, sobe, resfria, desce, esquenta. Então, ó, vai fazer com que ocorra a formação dessa corrente, fazendo com que, por exemplo, seja essa placa deslocada para essa direção. Enquanto isso, do outro lado, nós vamos ter a mesma coisa, né, pessoal? Como assim? Daqui o material aqui embaixo vai esquentar, vai subir, aí quando subir ele resfria, por sua vez vai descer, e aí, ó, essas correntes vão ser produzidas, neste caso, fazendo com que essas placas venham a se chocar. E quando falamos de movimento das placas provocado pela processão da convecção do magma, nós vamos chamar de tectonismo. Olha aí, professor, de novo,
Crosta é a parte superficial da estrutura da Terra. Placas tectônicas são a fragmentação da crosta e tectonismo é o movimento da placa tectônica, onde esse tectonismo, movimento das placas, pode ocorrer de duas formas, ou um movimento orogenético, ou um movimento epirogenético. Olha aí, galera, movimento orogenético vai ser o movimento horizontal das placas tectônicas e o movimento epirogenético, o movimento vertical das placas tectônicas. Como assim, professor? Vamos lá. Movimento orogenético, puxa aqui. Quando você puxa aqui o movimento orogenético, você vai ter três tipos de movimentos horizontais. Ou as placas vão se aproximar, ou as placas vão se afastar, ou as placas vão deslizar uma na outra. Então, quando elas se afastam, vamos chamar de movimento divergente. O afastamento das placas divergem, né, caminhos opostos. Quando elas se aproximam, vamos chamar de movimento convergente. Elas convergem para o mesmo ponto. Beleza? E quando ela nem se afasta, nem se aproxima, ela desliza uma na outra, vamos chamar de movimento transformante. Onde, nos movimentos divergentes, você pode encontrar no fundo do mar as grandes cadeias meso-oceânicas, como nós temos entre a África e o Brasil e a América do Sul. Movimento convergente, vamos ter a formação, ou quando é para baixo, duas placas oceânicas das fossas submarinas, ou quando é para cima, ou uma para cima e uma para baixo, vamos tomar as grandes cordilheiras, as grandes cadeias de montanhas, como a Cordilheira dos Andes, os Alpes Suíços, o Himalaia, bem como as montanhas rochosas lá na América do Norte. Já quando falamos em movimento transformante, estamos falando de quê? De falhas geológicas de grande porte, como por exemplo a famosíssima falha de San Andreas, lá na costa oeste dos Estados Unidos, bem como a região da Turquia, bem como alguma parte ali do Caribe, como o Haiti, um país que sofre muito com abalo sísmico, né? Abalo sísmico, o que é, pessoal, esse abalo sísmico? Abre aqui uma observação. Abalo sísmico, também chamado terremoto, que é quando você vai ter uma das consequências desse movimento, é a formação de grande força, de grande energia, chamado terremoto. Daí as áreas de encontro de placas serem áreas com maior vulnerabilidade, à formação de tremores, de terremotos, de abalos, por conta aí dessa grande instabilidade existente. Professor, diga, então o senhor está dizendo que o Japão é um país que tem muito terremoto e maremoto, né, que é o terremoto em mar, no oceano, produzido no oceano. O Japão tem muito terremoto, maremoto, por se encontrar no encontro de placa. Beleza, bem como a Itália, bem como a China, Nepal, Estados Unidos, Chile, Bolívia, Peru, são países com grande intensidade de abalo sísmico, terremoto. Por quê? Porque eles estão localizados em encontro de placas. Aí você diz assim, ó, então quer dizer que só temos terremoto nas áreas de encontro de placas? Não, que é o caso específico do Brasil, que é o caso específico do Ceará, da Paraíba, né, do Rio Grande do Norte, que são lugares que estão distantes das bordas, mas que também sofrem com terremoto. Óbvio, de menor intensidade, mas também vão ter. Por que essas áreas vão ter esse tipo de evento natural? Resposta: neste caso, no caso específico do Brasil, não está relacionado ao movimento da placa, né, como Japão e Estados Unidos, e sim à antiguidade e ao desgaste da placa em que se encontram pela formação de fendas, de grandes rachaduras no interior dessas placas, beleza? E para fechar, o movimento epirogenético
é o movimento vertical das placas tectônicas, que dentre as consequências nós podemos, ó, tá aqui uma placa, e aí essa placa, ao longo do tempo geológico, ela vai sofrer um grande desgaste. Vai aqui, o professor escurece mais um pouco, desgastou. Então você vai ter o que, professor? O deslocamento vertical, ó. Veio para cá, veio para cá. Então, nós tivemos aí esse deslocamento, uma das consequências do movimento epirogenético. Beleza? Valeu, galera. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.